vida da igreja, a vida do Cristo por meio da vida do outro. Querido, eu não quero perder isso nunca. Eu preciso ser confrontado na nossa igreja local. E a gente fala assim, irmãos, nós vamos se intrometer na sua vida. É mais ou menos isso. As pessoas hoje não querem isso. O que é intrometer na minha vida? Querido, é isso que a gente precisa. Lógico que não é se intrometer em coisas fúteis. Vai comprar um carro, vai mudar de móvel. Não é sobre isso. Mas é eu perceber que de uma certa forma você está sendo levado por algum tipo de engano e eu ficar quieto, sabe? Então assim, não é assim que funciona, a gente precisa dessa intervenção. Eu comecei a andar com pessoas que me definiu assim, a nível de desenvolvimento na fé, além da palavra do Senhor, da intimidade com o Senhor, numa vida de oração, foi pessoas, principalmente aquelas que colocaram o dedo na minha cara e falaram, cara, você não percebe que você está fazendo isso? Você não percebe, porque nem tudo sobre você vai perceber. E o orgulho às vezes é igual um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Alguém vai sentir. Tem a câmera aqui, né? Eu tenho que ficar esperto que eu vou andando para lá e para cá e não saio do negócio. Você dá uma olhada, qualquer coisa você dá um toquinho, fala, eu cheguei para cá. Então assim, e a gente precisa de pessoas que vão observar isso, sabe? Eu fui muito transformado por pessoas que me confrontaram. E a correção no início não é motivo de alegria, Hebreus 12:11. Mas depois produz fruto pacífico de justiça para aqueles que por ela são exercitados. Então ama gente que te confronta, sabe? Ame pessoas que se intervêm na sua vida. Deve ter algumas aí do seu lado. Gente que é um muro de fogo em volta de você. Ou ele te protege, ou se você não submeter, ele te queima. Aleluia. Mas são pessoas que Deus coloca. Querido, há pessoas que a gente sabe que foi Deus que uniu na nossa vida. E fuja de bajuladores. Pessoas que não se intrometem para que você melhore, mas vivem te construindo com elogio para receber coisas em troca. Escuta, bajulador te honra por fora, mas dentro dele tem um preço estabelecido por essa honra. Uma hora ele vai te cobrar. Eu passei por pessoas que estavam tapando nas minhas costas e falavam, não, pastorzão, nossa, quando você fala, minha vida é tão transformada, eu te amo, pastorzão para lá e pastorzão para cá. Só que estava esperando um algo. E quando esse algo não foi, de uma certa forma, dado a essa pessoa, a pessoa simplesmente já não tem mais uma relação. São relacionamentos descartáveis. Então, se você encontrou alguém que te confronta porque te ama, se você encontrou alguém que está do seu lado e interfere na sua vida, você sabe que é Deus usando ela, por mais que você não goste às vezes, fica perto dessa pessoa, não sai de perto dela. Amém? Porque a vida da igreja, ela é promovida por relacionamento. Talvez agora você está pensando, gente, talvez você sabe que é o Senhor mesmo que pôs na sua vida. Então, louve a Deus, ore por essas pessoas. Amém? Eu digo que deixar algumas coisas, até lícitas ou ilícitas, que pessoas exercitaram na minha vida, veio muito por intermédio do relacionamento, sabe? Eu fui viciado em droga, não vou aqui contar meu testemunho hoje vai ser mais fundamento, mas eu fui um cara que, cracolândia, crack, sabe? Eu não tenho cara disso não, eu tenho cara de... Quando eu estou de óculos escuros, eu pareço agente da civil. Eu sou da tribo dos calvinistas, tem alguns. Se juntar alguns irmãos, dá um alinhamento pro satélite, né? Mas assim, eu fui terrível nesse aspecto. E para mim largar o crack não foi difícil, queridos. Mas falam, como? É tão difícil, tem tanta... Querido, Cristo entrou, o crack saiu. Simples. Uma nova natureza entrou e aquilo saiu. Agora, deixar o crack não foi difícil, mas deixar a busca de aprovação dos outros. Quando eu já era pregador, esse aí demorou. Sabe aquela necessidade de alguém te aprovar? Até alguém olhar para mim e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. Busca de aprovação é defeito de caráter. Se você não tem gente assim na sua vida, você tá mal. Tenha gente assim. Eu falei, irmão, eu vou te matar. Mas depois eu vou pro meu quarto e eu penso, cara, esse cara tem razão. Eu lembro de um irmão numa clínica de recuperação que
Um dia ele falou assim para mim: você quer ficar firme, sólido mesmo? Você quer viver uma vida limpa? Eu buscando recuperação ali no começo, eu falei: quero. Ele deu um tapa na minha testa e falou assim: não é mais do seu jeito. Eu falei: que isso, cara? É agora que eu pego ele. E mais uma vez eu dobrar o joelho e Deus falar: eu falei com você. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Não é mais do seu jeito. Aleluia. Esse jeito, eu quero tanto que seja assim. Não, querido, a gente precisa ser intervido por pessoas. Tem gente que orou por nós. Talvez você está aqui hoje com a camisa do leão, mas você tem a avó do coque que orou por você. Ela não tem a camisa do leão, ela não tem a Bíblia do leão. Alguém está entendendo isso? Mas ela dobrou o joelho. Eu vejo muitos irmãos que falam: esses religiosos ultrapassados. Eu entendo que existem sistemas e coisas e dogmas, mas tem pastorzinho de cabeça, pastor, de cabecinha branca, falei pastorzinho, pastor de cabecinha branca, que talvez não entende algumas coisas, mas chega uma hora antes do culto, dobra o joelho no banco de madeira e fala: o Senhor, toca nesse lugar nessa noite, muda a vida desses jovens. Nós vemos jovens sendo estabelecidos nas nações hoje, jovens com canções, com palavras, mas eles são fruto de oração de irmãos e irmãs antigos lá de trás. E Deus tem unido, sabe, a igreja que consegue unir as gerações, entender as diferenças. Assim, por 5 anos, eu já tive mais anos viajando pelo Brasil, mas vou contar aí uns 5 anos pelo menos, eu andei por esse Brasil inteiro, pelas igrejas, dizendo assim para os mais velhos: ei, não vai terminar em vocês. Mas dizendo para os mais novos: não começou por vocês. Sabe, dizendo, tem um Timóteo, Paulo tem um Timóteo aqui à frente, um Barnabé aqui atrás. E quando a gente consegue respeitar e aprender a lidar com a vida relacional da igreja, amém? É algo maravilhoso. E a gente pregou esses dias sobre isso, né? Paulo, antes de encerrar a carreira, eu não vou falar muito sobre isso, que não é o propósito aqui hoje, mas eu não sei, o pastor Daniel falou: fica livre, cara. Eu falei: cara, não preparei nada. Então você está diante de um pregador que não se preparou para pregar, beleza? Você se contenta com isso? Pastor, você está errado. Querido, eu não me preparo para pregar naquele dia, eu tenho que preparar a minha vida com o Senhor. Amém? A gente se prepara todos os dias no Senhor para se tornar uma mensagem. Aleluia! Por isso a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não adianta eu ter luz no caminho, mas não ter lâmpada no meu pé. Meu Deus! A Bíblia diz: quão formosos são os pés de quem anuncia. Por que não é a boca de quem anuncia? Por que não é o lábio? Por que é os pés? Porque a beleza não é você falando, a beleza é você caminhando como que você fala. Aqui, ó, quão formosos são os pés. Então nós temos que se tornar aquilo que devemos, de fato, ministrar na vida das pessoas. Aí voltando, que Deus tem me levado aqui hoje para esse lance relacional. Paulo, quando vai encerrar a carreira dele: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, está concluindo. Tudo que é conclusivo precisa ser bem analisado. Amém? Sempre quando você vê um texto na Bíblia conclusivo, você tem que olhar para ele. Porque geralmente quando alguém está falando algo, ele vai concluir, ele vai resumir o que ele falou no todo. Ele vai pegar o todo e vai fechar ali. Então toda vez que você vê uma parte da Bíblia sendo concluída, preste atenção ali, que tem chaves importantes de percepção, de compreensão. E uma das coisas que Paulo fala nessa conclusão, além do principal, que é a centralidade do Cristo, ele vai colocar ali do propósito de Deus eterno, da relação dele com a vida, a nova natureza em nós. E aí ele vai chamar Timóteo, vai começar a falar dos relacionamentos dele. Ele vai falar: Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século. Aí ele vai falando de pessoas, cara, porque não é sobre coisas, é sobre pessoas. É Cristo em nós, a esperança da glória. E ele começa a falar: olha, Demas me abandonou, cara, ele amou o mundão, ele amou o presente século, mas Lucas ficou do meu lado, somente Lucas está comigo. E se você olhar, tem Demas na sua vida, gente que te abandonou, e não é porque não gosta de você, porque amou o presente século.
Sabe gente que você gosta, mas que de repente você vê lá, tá ele lá, cara, zoado na rua, bêbado, ou sei lá, uma vida promíscua, mas ele era daqui, ele estava conosco, ele fez parte do discipulado, ele fez a escola. Essa palavra é bem para pastores, né? Eu falo muito com os pastores sobre esses relacionamentos, mas também é para nós como igreja. Agora você também tem Lucas na sua vida, aquele que não te deixa nunca. E às vezes você fica chorando os Demas que vai e não celebra o Lucas que fica. Tem muito Lucas que está do seu lado o tempo todo, gente de confiança. Aí ele fala, Tito e Crescente foram. Tem gente que vai. Demas foi sem propósito, mas Tito e Crescente foram. Mas depois Paulo escreve para Tito. Paulo não enviou eles. Paulo enviou Tíquico. Está escrito logo depois, Tíquico eu enviei para Éfeso. Mas Tito e Crescente foi. Então tem gente que vai, mas faz parte de um propósito e vai continuar dando certo. Será que é difícil a gente entender? Talvez a gente é tão orgulhoso e não entende que tem gente que dá certo sem você, tá? Só para te avisar que tem gente que dá certo sem você. E você tem que celebrar isso. Você não tem que celebrar só o que dá certo do seu lado. Tem gente que eu amo, cara, que congregava com a gente, está em outro lugar. E a resposta que não conseguiu dar com a gente, conseguiu dar em outro lugar. Isso é maravilhoso. A gente cooperou uma parte, a gente foi talvez a terraplanagem. E hoje ela está fluindo em outro lugar. Então a gente tem pessoas assim. A gente tem João Marcos, olha o que ele fala. Traz Marcos de volta, porque ele é útil para o ministério. Quem é esse tipo de gente? É tipo de gente que não deu certo lá atrás, mas vai dar certo lá na frente. Você está preparado para o Marcos voltar? Será que você tem maturidade para o Marcos voltar para a sua vida? É nessa hora que alguém tem um Marcos mesmo, né? Às vezes vem um negócio assim que é um Marcos mesmo, mas talvez seja um Marcos de verdade, mas talvez seja um outro nome. Mas são pessoas que às vezes não deu certo por uma estação, mas encontra na sua vida em outra estação. Aí ele vai falar, Carpo, eu deixei a minha capa, meu livro, meus pergaminhos na casa dele. Quem que é esse? Homem de confiança. Sabe, tem gente que você pode deixar o seu carro com ela busca. Tem gente que busca minha esposa para meus filhos quando eu estou viajando ela. É o carro. É gente que você pode confiar. É gente que verdadeiramente, quando você conversa sobre você com ela, ela protege, ela baliza você e não fala de você para os outros. Você também tem gente assim. Sabe o que é isso? A vida da igreja. Que unção, que é gostosa, que graça. Amém? Aí ele fala, mas Alexandre, o latoeiro, esse me causou muitos males. Porque você acha que é só Lucas, Carpo, né? Tem o Alexandre. O Alexandre é diferente do Demas. Demas abandonou porque vazou fora, escolheu e fez escolha errada. Mas o Alexandre é aquele que te dá problema, cara. Ele fala, ele resistiu às nossas visões, à nossa visão, ele resistiu à nossa palavra. Ok? Só que Paulo está ensinando Timóteo. Paulo fala, não, Timóteo, mas isso aí, cara, não põe em sua mão. Deus dará conta dele. Tem Alexandre, cara, só que você não pode se distrair. Porque quem cuida de Alexandre é Deus. Quando você deixa de gastar a sua energia com Alexandre, celebra o Lucas, senta na mesa do Carpo, aleluia, conversa com Tito de longe, amém? E aí no verso 16, se eu não me engano, 2 Timóteo 4, ele fala assim, mas na minha primeira defesa, aí tem um cara que eu gosto muito, esse tipo de gente. Na minha primeira defesa ele fala assim, ninguém. Você conhece o ninguém? Ele diz, ninguém esteve comigo. Porque todo homem de Deus e mulher de Deus tem Lucas, tem Carpo, tem Marcos, mas tem o ninguém. O ninguém é um cara fantástico, porque o ninguém é a hora que Deus permite que você não dependa de mais nada, a não ser somente dele. Paulo fala assim, mas isso não seja posto em conta para ninguém. Para nenhuma pessoa. Por quê? Porque foi nessa hora que o Senhor me assistiu, que o Senhor me capacitou para cumprir o ministério da palavra para os gentios, e que o Senhor me libertou da boca do leão. E ele vai falando, né? Ele vai falando coisas. Querido, a vida relacional da igreja precisa ter um espaço prioritário só para o Senhor. E esse espaço é a hora que ninguém é a sua resposta. É a hora que você não vai encontrar a solução em nada. É a hora que Deus fecha o ambiente e deixa só você e ele. Eu passei uma situação esse tempo, o ano passado, que do nada a minha filha começou a ter uma enfermidade. Já faz um ano e nós não temos o diagnóstico.
mas nós temos uma palavra. Ela tá, do nada assim, a gente ia numa médica que ela fazia negócio de lactose, que ela nem tem mais isso. Mas aí a gente ia na consulta, a gente viu que ela estava um pouco pálida e falei assim, quer saber, já vamos fazer um hemograma para levar já para a médica. E aí de repente sai, a hemoglobina dela estava 4,4. Abaixo de 5 é zona de risco e precisa fazer transfusão de sangue. Só que a médica que eu estava indo era uma médica gastro, não tem nada a ver com isso, né? Na hora que ela olhou o negócio, ela falou, meu Deus, e a pediatra dela falou também, essa menina precisa de transfusão de sangue, ela precisa procurar um hematologista urgente e tal. E aí, né, hoje eu estou mais compreensivo sobre isso, ela fez já algumas sessões de transfusão e tal, no geral ela está bem, tirando a queda da hemoglobina. E nós estamos aqui no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que é muito bom para descobrir, né, e tal, e já estamos chegando perto, já está fechando esse quadro ali. E aí, só que de repente, do nada, desabou tudo, cara, porque, sua filha, dependendo de sangue de alguém para sobreviver, você pensa um monte de coisa nessa hora. Aí voltamos para nossa cidade, e voltei correndo ali com a minha esposa e tal, e aí fui pegar os meninos. No outro dia eu já ia ter que sair cedinho para ver a médica, a hematologista, para ir atrás de transfusão e tal, porque ela já estava ali. E aí nessa hora a minha esposa saiu para buscar os meninos, ficou só eu em casa, olha o ninguém aí. Querido, foi 15 minutos o que eu experimentei nesse dia, mas 15 minutos no ninguém. Sabe quando você sente que Deus fecha a porta da casa, tranca a chave, fecha as cortinas? Foi justamente esse sentimento. O Senhor fechou as cortinas, uma música tocando ali de fundo, ali na Alexa, né? Um louvor ali, e ali, de repente, eu dobrei meu joelho, cara, e comecei a me lavar de uma forma, mas escorria, pensa na lágrima descendo. Eu falei, Senhor, cura minha filha. Só que cura minha filha, e de repente a minha boca começou a proclamar outras coisas. Aí, eu te amo, Senhor. Tu és o meu Senhor. Não há nada igual a ti nessa terra, no céu, em todo lugar. E meus lábios exaltavam o nome do Senhor. E coisas assim, eu exaltava, chorando, exaltando o nome do Senhor. De repente, eu não sei se você sentiu isso, é uma experiência pessoal, não vou doutrinar isso, mas eu senti que Ele me pegou no colo, cara. Eu não sei se você já sentiu o colo do Pai, mas naquele dia eu fui pego no colo como um menino. E foi claro, Dani, a voz do Senhor dentro de mim, filho. Faz um tempo que eu tenho te colocado em mesas de governo. Faz um tempo que eu tenho te colocado em frentes de batalha. Mas já fazia um bom tempo que eu não te pegava no colo. Meu Deus, cara. Pensa num cara que não quer mais sair daí. Eu falei, Senhor, pode ser para sempre? Me deixa aqui para sempre. Eu fui lavado. A partir dali, uma convicção me tomou. E todo esse processo que a gente está vivendo está leve. Aconteceu coisas assim, Deus me levou para lugares, Deus me conectou a pessoas, Deus deu reforma para a nossa casa, deu carro, tudo no meio desse processo, tudo sem saber explicar de nada. E as coisas estão se encaixando. E eu falei, meu Deus, que situação é essa, né? E eu aprendi que os tempos difíceis, eles revelam a fragilidade dos homens, a soberania de Deus e o poder da fé. Se tem algo que os tempos difíceis, nós temos uma agenda difícil para frente. Existe uma agenda. Os dias serão trabalhosos, serão difíceis. Mas eu pude experimentar esse momento do ninguém mais uma vez. Então eu vou dizer uma palavra: sempre que o ninguém chega, Jesus está vindo logo depois. Aleluia! Então essa é a vida relacional. E aí ele encerra ali dizendo: eu vou dar uma saudação para Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Quem são eles? Amigos de longe. Não é pessoas que estavam no contexto de Paulo toda hora, mas sempre se encontravam. Era uma dádiva, cara. A casa de Onesíforo guardava Paulo em suas trajetórias. É nós, Dani. Os Priscila e Áquila. O Bruno é a Priscila. Eu sou o Áquila. Nós viemos de dois, nós somos como Priscila e Áquila. Deixa o Bruno ser a Priscila. Amém? Então, querido, valorize a vida da igreja.
Deus levantou recursos por meio dos nossos irmãos em Cristo para que eu pudesse cuidar dessa situação. Deus proveu tudo por meio do corpo, do seu corpo. É maravilhoso essa vida, a seiva, que é a vida do Cristo, que parte da raiz. Amém? Ele é a videira, nós somos os ramos. Ela passa pelos ramos, ela não passa pelo ramo. É uma obra coletiva. A construção de Cristo é uma construção corporativa, coletiva. E ter a nossa mentalidade coletiva num tempo de tanto individualismo é uma saúde para a nossa vida no Espírito. Igreja local não é um coletivo de eus, é uma comunidade de nós. Existe uma vida sendo impartida. Por isso, aproveita bem. Eu não vou poder ficar com vocês aqui até amanhã, tenho um compromisso hoje, mais tarde. Mas aproveita. Dá uns beijos na testa dos irmãos. Alguns dão uns petelecos na orelha. Também é importante. Mas celebrem a vida da igreja, porque isso é um tesouro. Você sabia que tem milhões de pessoas que não congregam mais e acreditam que estão indo para o caminho certo? Há 7 anos atrás, isso aí acho que foi há uns 4 anos atrás, uma pastora, uma irmã que estava se formando em teologia, ela ia fazer um TCC dela sobre desigrejados, esse termo que usam aí, né? Não é um termo bíblico, mas dá para entender o que ela quer dizer, sobre essa transição. E ela me viu falar sobre uma palavra de transição da igreja. A gente até falou sobre isso na mesa, né? Smith Wigglesworth, em 1942, profetizou que haveria um grande êxodo das denominações no Brasil. De fato, isso aconteceu. As denominações antigas, muitas pessoas saíram de lá, novas comunidades foram estabelecidas, mas muita gente foi à margem. E aí eu escrevi sobre isso, ela falou: Fabrício, você sabia, estou estudando sobre isso, já são 10 milhões no Brasil de pessoas que congregavam, são evangélicos, né, vamos dizer assim, o nome dado ao sistema, né, e estão sem uma congregação, acreditando que isso é o melhor caminho. E eu falei: cara, olha só, 10 milhões de pessoas, hoje diminuiu, porque eu estou vendo um caminho de volta sendo feito para essas pessoas que deixaram de congregar. Elas, talvez tenha algum de vocês que ficou um tempo assim, mas entendeu que é importante ter o filho na escolinha bíblica das crianças. Muitas dessas famílias estão voltando porque o filho está com paranoia, perturbado dentro de casa, não tem relacionamento com outras crianças, e começaram a ver que a vida da igreja local, a gente sabe que o reino de Deus não é a igreja estrutural, institucional, é muito além disso. O macro vai além disso. Porém, o micro, a vida da igreja institucional, intencional, ela é de fato uma dádiva de Deus. Vai dizer lá em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, ainda mais sabendo que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais se fala de volta de Cristo, de o dia do Senhor, essas coisas, quanto mais se fala de proximidades nesse aspecto, mais tem-se uma urgência em congregar. Há uma urgência em congregar. Amém? Então, se você faz parte de uma igreja local, no meio de 10 milhões que estão sofrendo por não conseguir se estabelecer, porque estão feridos com o que passou, e muita gente foi ferida, a igreja nunca feriu ninguém, mas as instituições, pessoas feriram pessoas. E eu tenho certeza que tem muita gente boa do Senhor no meio desse movimento, que está se perdendo por feridas, mas vai voltar. E se tem alguém que você ama, que está nessa condição, vai visitar ele essa semana. Vai lá dar uma palavra com ele, leva um bolinho, senta na mesa. Amém? Porque a vida da igreja local ainda é um presente do Senhor. Mas vamos para a palavra. Vamos começar então, né? Isso aí foi só aquilo quando o pastor fala, está livre. Aí, pô, beleza, está livre. Romanos 12, 2, que é o propósito que nós estamos construindo, amém? Eu falei para o Daniel, Daniel, eu não vim aqui trazer nada diferente, cara. Eu quero só fazer parte do que Deus está fazendo aí. Tá? Eu digo muito quando a gente vai ministrar, Deus não vai fazer nada porque eu estou aqui. Ele já ia fazer. Ele só decidiu me incluir. Agora eu faço parte também. Ele já vai fazer, já estava fazendo e ia fazer de qualquer jeito. Muito menos o Bruno. Muito menos o Bruno. O Bruno... Nós estamos aqui para servir junto com vocês. Romanos 12, 2 diz: acharei? Na minha versão tá: não vivam conforme os padrões desse mundo, ou não vos conformeis, né, com esse mundo, com esse século,
mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente ou do entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma passagem que isso aqui fala do Evangelho, cara. Isso aqui é a vida em Cristo. Amém? Uma natureza nova, uma cosmovisão nova, uma raça nova, uma nova criação, que não está mais modelada segundo um modelo antigo, e que experimenta a jurisdição dessa nova realidade, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar algo sobre esse texto, depois eu vou entrar no mais específico, mas algo que aqui no momento enquanto a gente estava adorando, eu tive um sentimento. Aqui fala de sair, mas fala de entrar. Você sai de um molde, mas você entra em outro. O que eu me preocupo? Tem muitas pessoas que transicionam na vida, na igreja, nessas coisas, e tem gente que sabe sair, mas tem muita gente que saiu e nunca entrou. Transição não é só sair. Você precisa sair, mas você precisa entrar. Tem gente que saiu de um ministério, saiu de uma condição religiosa, está até congregando no outro, mas nunca entrou mais. Ele só saiu, mas não entrou. Ele sabe o que ele deixou, mas ele não consegue ter nada ocupando essa nova realidade. Isso me preocupa um pouco, porque não é sobre que, até mesmo quando a gente fala, né, libertação, talvez você já ouviu aí, culto da libertação, eu fico preocupado com isso. Não estou desabilitando tudo, amém? Não estou aqui para estabelecer, mas eu fico preocupado quando o culto de libertação, o culto é mais para libertação do que para Cristo. Vamos cultuar a libertação. Cara, você não pode cultuar nada a não ser Cristo. Cristo é o objetivo da reunião. E culto também não é a reunião, a gente sabe disso. Mas Cristo é o objetivo do ajuntamento. Agora, às vezes a gente fica, uau, olha, o demônio saiu e tal. E a gente cultua o ato da pessoa ser liberta mais do que cultua o Senhor. E aí quando você vai para as Escrituras, em Mateus 12, 43, 44, 45... você vai ver que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, volta para a sua antiga casa. Quem é? A pessoa. E encontra a casa limpa, varrida, porém vazia. A questão aí não foi limpar a casa, não foi tirar o demônio. A questão aí foi a casa estar vazia. E aí vem 7 piores e a situação desse homem se torna pior do que antes. O que eu aprendo com isso? A essência da libertação não é o tanto do demônio que sai, é o tanto do Cristo que entra. Porque a gente não pode falar de uma vida liberta, de uma nova realidade, só falando das coisas que saíram, das coisas que nós deixamos de fazer, e não começar a entender que o mais importante é o que está entrando agora, é o que está preenchendo agora. Eu, quando comecei a pregar o Evangelho, quando eu comecei a pregar as palavras, no começo talvez eu nem pregava o Evangelho, eu pregava. E o que eu falava? Meu testemunho. Numa mesa era uma choradeira, cara. O cara chorava, eu contava os detalhes, e minha mãe sofrendo, e Deus entrou, né? Se quiser saber, eu resumo. Eu era um bêbado, e vivia droga, encontrei Jesus, né? Mas aí a gente ia nos testemunhos, e era aquele ambiente, e eu tenho certeza que era de Deus, cara. Deus usava isso também. Pessoas chorando. Só que tá, querido, hoje eu parei de falar da onde Deus me tirou e eu preciso falar onde Ele está me colocando. Chega uma hora que você tem que parar de falar da onde Deus te tirou e começar a ter uma vida que mostra para as pessoas aonde Ele está te inserindo. Às vezes você vê o cara 20 anos de igreja, ele vai pregar e dar um testemunho, aí é 1 hora de testemunho, 57 minutos ele fala, eu roubava, matava, destruía, mercenário, nem como diz a Bíblia, eu fazia, e eu fazia um monte de coisa errada, eu cortei a cabeça não sei de quem, e aí me deram 3 tiros, 51, que é meio super ninja, né? 70 tiros, os caras meio loucos assim, vai entender, né? Aí quando chega no final da ministração, faltando 3 minutos para acabar, ele fala, mas aí Jesus me libertou. Parece que tudo que ele tem para dizer é só o que o diabo fez.
Amém? Eu libero nessa manhã na nossa vida, nós vamos ter o que contar acerca da vida do Cristo em nós. Nós vamos ter o que falar para as pessoas acerca do que Cristo está fazendo. Olha como Cristo entrou e meu casamento foi estruturado. Olha para minha família hoje. Olha como os meus filhos amam a Jesus. Olha como eu tenho alegria nessa vida. Olha como a palavra tem me consumido a cada dia e eu tenho buscado a compreensão do Senhor. É as coisas do que Deus está fazendo. É complicado se a gente trabalhar na esfera só de não mais nos conformar com o mundo, mas não trabalhar para essa transformação e renovação por meio de uma nova vida em Cristo. Tem gente que fica satisfeito só porque não está bebendo mais. Tem gente que fica satisfeito, o cristianismo dele está bom só porque ele agora ajuda a velhinha a atravessar a rua, ele faz coisas boas, dá comida para o morador de rua, e ele fica satisfeito só porque ele não está fazendo mais coisa errada. E tudo isso é muito bom, né? Vamos ajudar, nós vamos servir a sociedade. Mas nós não podemos ficar satisfeitos só porque a gente não é mais pessoas que bebe, usa droga ou faz. Mas a gente precisa desejar o desenvolvimento dessa nova vida em nós. Talvez eu vou falar um pouquinho aqui hoje de maturidade. Porque o cumprimento desse texto é a maturidade da fé. Você começa saindo de uma realidade antiga, dos padrões desse mundo, e você é então transformado e você termina crescendo. Olha o processo. A vontade é o quê? Boa. Vai crescendo, agradável e perfeita. Tem muita gente que é crente, foi renovado, mas só vive o bom. Jesus não quer você no estágio do bom. Você começa o bom, mas você tem que experimentar o agradável. E às vezes você se acomoda com o agradável, mas Deus está te querendo levar você para o perfeito. Existe um desenvolvimento na nossa vida cristã, e nós não podemos ficar só com uma base de quem mudou de vida, mas não aperfeiçoa essa nova vida. Filipenses vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação. Como assim? A salvação não é algo que eu recebi, sim, mas você precisa desenvolver ela. Existem estágios dentro da salvação. Amém? Existe estágio onde Deus opera a justificação, mas Ele opera a santificação e Ele operará a glorificação completa. Não é só sobre, eu fui justificado porque eu creio em Jesus, beleza, mas e a santificação, o processo onde essa vida está tratando em você? Eu gosto de dizer que a justificação é quando Jesus, quando o pecado já não mais te condena. Mas a santificação é quando o pecado já não mais te governa. Mas a glorificação é quando o pecado já não mais existe. Então existe um propósito de desenvolvimento na vida cristã. E a gente não pode ser crente dependente da espiritualidade dos outros. Amém? Tipo assim, meu personal pastor. Eu tenho um personal pastor, né? E aí quando eu preciso, ele vem e resolve os meus problemas. Querido, esse lance do personal pastor é um perigo. Você precisa acessar a realidade da maturidade cristã. É difícil porque um dia um pastor falou para mim: pastor, mas se eu disser para eles que isso também pode, eles vão me deixar, vão deixar a igreja. Eu falei: não vão, porque eles não vão ficar porque depende da sua espiritualidade, eles vão ficar porque estão sendo parte de uma obra coletiva. Lá na igreja a gente diz para todo mundo: é vocês. Por exemplo, vamos prestar atenção, presta muita atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. Aliás, vamos abrir na Bíblia para a gente pegar legal. Efésios 4. Isso aqui vai dar uma compreensão interessante para vocês sobre a maturidade. Efésios 4. Aqui vai falar da igreja. Por que Deus planta a igreja? Levanta apóstolo, levanta profeta. Acharam aí? Efésios 4, um pouquinho depois aí para frente, Romanos. Versículo 11. Isso aqui é fenomenal. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que ele está falando aqui? O movimento da igreja. Amém? Os ofícios. Por que tem a plantação da igreja? Por que nós estamos nesse retiro? Por que nós estamos reunidos? Por que levanta apóstolos, profetas? Tem um propósito. Qual é o propósito? Ele vai dizer logo depois. O que ele quer aqui? O aperfeiçoamento
desenvolvimento dos santos. Quem são os santos? A igreja. Amém? Ele está falando com a igreja aqui, não está falando só com os pastores. Ele está dizendo: eu desejo levantar movimentos de ofícios, apóstolo, profeta, pastores, evangelista, para que a igreja, os irmãos, os santos, sejam aperfeiçoados. Para quê? Como é que está aí? Para a obra do ministério. Espera aí, a obra do ministério é para quem? Há uma concepção que pensa, Dani, que a obra do ministério é para o pastor, para o cantor, para o diácono, para aquele que está trabalhando na igreja, no templo. Mas aqui nós aprendemos que a obra do ministério é para os santos. E a obra do ministério não é só dentro de um templo. A obra do ministério é a vida da igreja na vida do ser humano, por meio de Cristo. Por exemplo, expulsar demônio é a obra do ministério? É. Orar pelos enfermos, é ou não é? É. Proclamar o evangelho, falar da palavra, é obra do ministério. Viver a vida cristã na sua rotina é obra do ministério. E a Bíblia está dizendo assim: o sentido das reuniões, o sentido das manifestações é que os santos cresçam, se desenvolvam, para que eles cumpram a sua medida dentro da obra de Deus. Aleluia! Só que a gente terceirizou. A gente dá a obra do ministério para os pastores e líderes, e o povo é dependente que eles façam a obra do ministério por eles. Olha que comparação interessante. Daniel, que gosta de jogar bola, ele vai entender. Tem mais jogador aqui? Não, só... É igual um campo de futebol. Eu aprendi isso, achei interessante essa comparação. Aprendi algumas coisas, eu recebi desse texto, mas isso é uma ilustração que eu ouvi e achei interessante. Imagina um campo de futebol aqui nesse texto. O que a maioria dos crentes pensa? Jesus é o técnico, os apóstolos, pastores, profetas, o cantor, os ministérios ali e tal, os ministros e tal, é que está jogando. Jogando, fazendo gol, a obra do ministério. E os crentes, o povo, os santos, a plateia que está assistindo. Está assistindo eles jogar. Sentado cada domingo assistindo. Às vezes o pastor bate o escanteio, vai e faz gol de cabeça e ainda comemora. E aí essa é a concepção, mas o que o texto está nos ensinando? Não é isso. O texto está nos ensinando que o técnico são os 5 pastores, apóstolos, profetas. Eles estão sendo exercitados para treinar o povo. E quem está jogando? Os santos, a igreja, os crentes. Eles estão jogando, expulsando demônios, vivendo a vida da igreja, orando e falando e tendo a vida, a obra do ministério dia a dia. E assim como os pastores também estão inseridos no jogo, mas eles estão treinando e jogando também, e treinando. E a plateia nesse caso é um mundo, querido. E Jesus é o dono do jogo. Você não pode reduzir Jesus para técnico. Jesus é o dono da partida. Está entendendo? Só que a gente trocou. Aí, por exemplo, você já viu muitos pastores perder casamento? Já viu o filho de pastor preso? Esses dias eu fui pregar na Fundação Casa, lá na qual foi bem antigo, né? E aí chega lá, você vai, como é que é seu nome? Isaías, Joel. Aí um falou para mim, Roboão. Eu falei, o que você fez, cara? Eu roboei. Para com isso. Mas você vê, por que você vê essa realidade? Por causa desse cenário aqui, ó. Vamos colocar um exemplo. Tem algum Francisco aqui? Nós vamos ter que mudar o nome. Tem Francisco? Não. Né? Tem não. Então vamos usar o Francisco. Seu Francisco congrega na igreja do pastor Daniel há 15 anos, ou 20 anos, né? Ele está lá, seu Francisco. Foi discipulado, passou pela escola, entendeu tudo, né? Deveria, pelo menos. E seu Francisco está no aniversário do cunhado. 11h30 da noite, né? Sabadão, está lá seu Francisco no aniversário do cunhado. Ou uma sexta-feira, sei lá. E de repente, um amigo do cunhado chapa o globo lá e fica endemoniado lá na festa. O que o seu Francisco vai fazer? Ele vai pegar o telefone, vai ligar no pastor, cara. Ele vai falar assim, pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que vir aqui. Porque o fulano demoniou, que está quebrando cadeira, um negócio aqui, eu não sei o que eu faço. Só que o seu Francisco tem 15 anos de igreja. Tá entendendo? E aí ele liga para o pastor Daniel, e o pastor Daniel vai fazer o quê? Ele... Lá vai ele, o
Aí quando chega, uau, o meu pastor chegou, aí ele vai, né? Sai em nome de Jesus, e ele controla a situação, e ele resolve ali, dá uma palavra e tal. Só que a esposa, a Carlinha está agora deitada na cama, ela queria um marido ali, ela precisa do marido ali naquela hora, às vezes ela está enferma, às vezes está precisando de alguma coisa, e ele deixou ela sozinha, para colocar a capa do Batman e ir lá salvar a festa do cunhado do seu Francisco. Quando ele está voltando para casa, ainda dá tempo de pegar a Carla acordada, né? Afinal de contas, poxa, fui lá, resolvi, mas aí já volta meio com dor de cabeça, né? Só que daí quando ele está voltando, toca o telefone. Vamos pegar um nome aí, Dona Gorete. Tem alguma Dona Gorete aí? Não. A Dona Gorete no telefone. Ele está voltando para casa do Gorete. Pastor! Pelo amor de Deus, pastor. Menino voltou para cá. Que menino? O filho dela. 2 dias virado na cocaína. Ele voltou para casa, está agressivo. Só que a Dona Gorete tem 20 anos de igreja, ela com o marido. E aí ela volta, ela tá, não, mas ele está aqui, vem aqui dar uma palavra para ele, para ver se leva ele para casa de recuperação. E aí o Daniel está voltando para casa e ele fala, vamos embora, cara. E ele vai lá e resolve mais uma vez a situação. Agora pensa nisso, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Acabou o casamento do pastor. Os filhos dele não têm a presença do pai. Então agora viciados em jogos, estão viciados dentro de casa. E aonde que está a conta disso tudo? Na imaturidade que não foi ensinada, no desenvolvimento da salvação. Não é só sair do mundo e renovar a mente, é experimentar a boa, a agradável e a perfeita. O desenvolvimento da vida gloriosa do Cristo em nós. Amém? Então quando o irmão da igreja lá, agora o novo convertido, eu entendo. Pastor, está acontecendo aqui, eu não sei o que fazer. A gente vai, conversa, instrui. Agora um velho, 10, 15 anos de igreja, pastor, vem aqui expulsar o demônio. Sabe o que eu falo para ele? Expulsa você. Esse demônio é seu, você viu primeiro. Meu irmão, pelo amor de Deus, está entendendo? Agora, eu sei que isso não anula o pastorado em coisas. Por exemplo, eu já sou um pastor, mas às vezes eu preciso de pessoas que me auxiliam num conselho, numa situação, sempre coloco no coletivo. Não estou dizendo que você vai virar o tantanantã no lugar do pastor. Não, você vai precisar da vida da igreja. Mas você não é mais menino dependente da espiritualidade dos outros. Amém? Você tem a vida do Cristo, você renovou sua mentalidade, você é uma nova raça, você é uma nova criação. Aleluia! Essa natureza governa, é uma nova ordem governamental se estabeleceu na sua vida. Saiu um governo, tem outro governo. E você precisa viver a integralidade dessa realidade. Amém? Porque senão, querido, esse cenário vai continuar. Onde as pessoas não se desenvolvem e os líderes que deveriam estar... Aí vira uma troca de benefícios, porque você depende da minha espiritualidade e em troca me dá o seu recurso. Porque se você para de depender da minha espiritualidade, você para de vir na igreja e para de me dar o dízimo. Aí eu não tenho como comprar a comida do meu filho. Um pastor não pode depender de ferida de pessoas para exercer a sua medida, porque senão ele não foi comissionado pelo Senhor. Quem sustenta é o Senhor, quem cuida é o Senhor. Vai lá, trabalha, faz, estabelece, mas não deixa ninguém preso. Você tem que soltar as pessoas. E você não pode depender que alguém fique toda hora acariciando as suas feridas. Você precisa sair da maca e botar uma farda. Olha, resumir, pronto. Pega tudo isso que eu dei uma volta para falar e fica com essa frase. Sai da maca e pega uma farda. Aleluia! Ou você quer melhor? Larga a chupeta e pega uma espada. Meu Deus! Ficou mais bonito essa ainda. Está na hora dos crentes dentro das igrejas largar a chupeta e pegar uma espada, cara. A mulher, o marido com vários anos de igreja, a mulher tem que depender do outro homem discipular ela. Olha que agora mexe, hein? Meu Deus! Não que eu tenho que um pastor querido, eu não discipulo mulher de ninguém não, cara. A não ser que o marido não né? Gente, você entendeu? Não tem a vida do Cristo. Quem lava a esposa é o marido.
Uma vez um irmão, um pastor amigo nosso, ele é terrível, o pastor Marcos lá do Rio. O irmão da igreja, de velho de igreja, falou assim, ó, a igreja não cuida da minha esposa. Começou a murmurar, sabe? Porque não sei o que, e ele velho, hein? Crente velho, entendeu? Porque tem que cuidar, que não sei o que lá. E ele pegou, o pastor falou, irmão, eu não cuido da sua esposa. Não, porque tem que discipular, tem que falar com ela, tem que falar para ela melhorar um negócio, e tem que cuidar também, ela está com as necessidades, uma situação. Irmão. Ele falou assim, você quer que a gente cuide da sua esposa? Ele falou, tem que cuidar. Eu falei, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a igreja cuida do órfão e da viúva, né? Se você quiser, eu vou começar a assumir a sua esposa daqui para frente. Mas você vai assumir diante da congregação que você é um fracasso e que ela é uma viúva. Porque você é um cara morto. Você não existe. Você é morto. Você não tem uma realidade do espiritual. Então ela é uma viúva, seja com um marido vivo, mas é uma viúva. Então nós vamos assumir ela. Você quer que a gente cuide? Você nunca mais ouse dizer que a sua esposa não é cuidada pela igreja, se você que tem essa resposta. Eu falei para o para de falar aí, cara. Esse negócio doeu até em mim que agora. Está entendendo? Mas é assim que deveria ser. O homem precisa ouvir essa palavra, porque ele tem a incumbência de exercer essa realidade. A gente terceirizou tudo. É pastor lavando a esposa dos outros, de jeito nenhum, meu irmão. Amém? Cadê os maridos? Levanta a mão. Está perto da esposa? Diz para ela, quem lava você sou eu. Amém? E se você não deixar, eu pego um escovão. E se você vier, eu seguro você, mas eu taco água na sua cara. Mas quem vai lavar você sou eu. Amém? Isso é maturidade. Eu não estou também dizendo que às vezes tem casos que o marido pode não resolver, né? Porque às vezes ele não sabe alguma coisa, então não tem problema, ele pediu uma instrução. Querido, quando as coisas estragam lá em casa, quem resolve é eu, meu irmão. Vai lá minha esposa resolver? Na verdade, eu resolvo, eu ligo para o eletricista, falei, meu amigo é o Ronaldo, vem para cá aqui. Resolvi, mas quem resolveu fui eu. Quem fez a ligação foi eu. Às vezes nem mete as vezes, ele tô com a mão tudo cortado, fui arrumar uma pia lá, já tava, o negócio tava ruim de soltar, eu raspando, tá vendo? O homem tem que sangrar pela casa. Aleluia. Mete essa mão na pia, conserta essa tomada velha. Agora Deus vai falar aqui, hein? Arruma esse cano que tá vazando faz 5 meses no quintal. Aleluia. Tem alguém aí, não? Ai, meu Deus. Escuta, maturidade é deixar de se fazer de vítima e assumir responsabilidades. Amém? Então quando a gente fala de uma renovação, não é só a nova cosmovisão que você tem sobre a vida, mas é também o desenvolvimento dentro dessa nova vida. Tem 3 tipos de gente dentro das igrejas hoje, das comunidades. Primeiro, tem gente que ainda vive o prazer da vida velha. Tem isso na igreja, pastor? Tem gente que está no culto do domingo, no forró do... Lá inclusive nem inventam, um forró do Breno da segunda. Nem sei quem que é o Breno até hoje, mas eu fico sempre falando, forró do Breno, um dia nós vamos achar o Breno. E fica lá, aí vive, cara, 2 mulheres, e tá lá no culto. Tem o crente escoteiro, que só aparece nos retiros. Aqui, se é você, eu te peguei nessa manhã. Volta pro culto de domingo que vem. Senão os irmãos vão falar assim, ó, o escoteiro aí, ó, trouxe a garrafinha. Cadê a barraca, my friend? Os crentes escoteiros. Mas, cara, nós precisamos entender essa realidade desse desenvolvimento. Amém? Não dá para viver só nas necessidades. Querido, nunca se mova o seu cristianismo por necessidade. Eu vou para a igreja porque eu preciso de algo. Quando eu preciso, presta atenção, quem viveu uma nova ordem, não são os estímulos mais que governam você. Amém? Não são mais os estímulos. Existe uma essência que capturou a sua vida. Veja, tem gente que é governado por estímulo. Tipo assim, você ligou para o patrão essa semana e falou para ele que você precisava de um aumento. Você orou, aí você orou para Deus. Deus, preciso de um aumento. Você foi até no culto, fez um propósito. Olha só o que você fez. Para aumentar, ser promovido. Sei lá,
Você fez, alguns fazem campanhas, outros fazem um propósito pessoal ali com Deus. Aí beleza, aí chega na semana, o patrão te liga. Ele fala assim: meu filho ou minha filha, tenho reconhecido o seu trabalho. Eu tenho visto que você tem se esforçado pela empresa. E a gente está conversando aqui a hipótese de você ser promovido, te dar um aumento. Rapaz, você orou isso no domingo, na terça-feira ele te ligou, sabe como é que você fica? Você fica aleluiado, você fica o melhor crente de todos. Você chega na igreja 6 horas, você fala assim: pastor, quer que eu abra, quer que eu limpo? Você fica: meu Deus, o Senhor é bom, você testemunha, você estava indo só no culto domingo, você vai quarta, quinta, sexta, você vai, sei lá, quando não tem na sua, você vai na outra igreja lá testemunhar. Você fica aleluiado, porque os seus estímulos foram correspondidos. Agora, se você fez essa oração, fez o propósito, o patrão não ligou e ele promoveu o outro ainda no seu lugar, sabe o que você faz? Para punir Deus, você não vai no culto domingo. Você fica mal. Se o seu estímulo é atendido, você fica bem. Se aquilo que você precisa desse estímulo não é atendido, você fica mal com Deus, fica mal com você mesmo. Você fica na bad, você fica terrível. Sabe por quê? Você é escravo de estímulos. Agora olha o que Paulo diz, Filipenses 4:11. Eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Olha só, cadê o estímulo? Eu aprendi a viver bem quando eu estou sendo honrado, mas também quando eu estou sendo humilhado. Eu aprendi a viver bem na abundância, mas eu também sei ficar de boa na escassez. E aí ele diz no verso 13: eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode pegar o 13. O 13 é um perigo, irmãos. Por quê? Eu só uso eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que ali está dizendo que ele pode até passar necessidade se precisar, se for um tempo de escassez. Ele pode até ser humilhado por alguém. Mas sabe o que ele está dizendo quando ele diz: eu aprendi se está bom, eu aprendi se está ruim, se eu sou humilhado ou não sou, porque eu achei, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu achei a essência, já não sou mais escravo de estímulos. Guarda essa frase: quem achou a essência nunca mais se torna escravo de estímulos. O meu e o seu cristianismo não é colecionar bons momentos, é estabelecer um marco de uma vida nova, que é independente das circunstâncias que estão em volta de nós. É gente que não se move por cenário nenhum. Abacuque, nos 2 primeiros capítulos, parece que ele está contendendo com Deus, né? Parece que ele está ali: não, olha só, olha Israel, olha lá como é que está. E Deus falando, e ele, sabe, ele está olhando o cenário, parece que ele está se movendo para aquele cenário terrível que está em volta dele. E às vezes a gente fica assim: o cenário em volta de nós está terrível. Olha o meu cenário, olha o que talvez alguns estão vivendo, situações de enfermidade, coisas. E às vezes o cenário está difícil, então ele está olhando aquilo e está contendendo. Mas de repente tem uma chave ali, Dani. De repente ele olha e ele fala assim: foi então que eu ouvi a voz do Senhor. Que nível é esse que você para de se mover pelo que você está vendo e começa a se mover pelo que você ouviu? Alguém pegou isso aqui? Você deixa de se mover pelo cenário que você está vendo e você começa a se mover pela voz que falou com você. Quando isso acontece, do capítulo 2 para o capítulo 3, sabe o que ele diz? Quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que não haja alimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque ele está dizendo: eu não sou um homem circunstancial, eu achei a essência, eu entendi quem é o Senhor, e já não é mais o cenário que me move. Talvez você experimentou a boa vontade do Senhor, mas você ainda se move por cenário, você não está entendendo a agradável, você não está entendendo a perfeita. Aleluia. Talvez você está olhando e o cenário ainda te define. Guarda isso: o cenário não define homens maduros. Eles não são balizados. Paulo já dizia: eu não ando por vista, não é sobre o que eu estou vendo. 2 Coríntios 4, a partir do 8, ele fala: tudo sou atribulado. Aqui fora eu sou atribulado, mas eu não sou angustiado. Sou perplexo. Aqui fora acontece coisa que me deixa perplexo, mas aqui eu não sou desamparado. Sou perseguido, mas não sou batido. Ele está dizendo: não importa o que acontece aqui fora, isso não muda quem eu sou aqui dentro. Eu fui renovado, a minha mentalidade mudou. A mente agora não é a minha, não é a mente de olhar o cenário, é a mente do Cristo. E a mente do Cristo é independente das circunstâncias. E ele confirma isso em 2 Coríntios 4,16, um pouquinho para frente. Por isso não desanimamos.
Embora o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. E quem entende isso vai dizer: essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória acima de toda comparação. E ele fecha com chave de ouro no 18, dizendo: por isso eu não fico olhando para as coisas que se veem, mas sim para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem vão passar, mas aquelas que não se veem, essas vão durar eternamente. O que move você? A circunstância ou a eternidade? O que você gasta as suas energias? C.S. Lewis diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Isso é fenomenal. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Porque às vezes a gente gasta todos os nossos esforços com coisas que não são eternas, são temporárias. E Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, que a traça corrói, ferrugem destrói, ladrão rouba. Mas é lá no foco, é na construção eterna. Então tem muito crente que ainda está assim, sabe? A mentalidade precisa entrar num lugar, numa atemporalidade. Você precisa sair da linha do suficiente circunstancial e entrar com uma mente atemporal, que não é sobre o que está acontecendo, é sobre a vida que está crescendo aqui. É sobre essa nova ordem governamental que habita em nós, que é uma realidade viva em nós. A vida do Cristo, coparticipantes da natureza divina. Que isso, cara? Olha a nossa, Ele já nos abençoou, Efésios 2,6, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso não é suficiente para você? Ainda precisa de mais alguma coisa? Um dia eu estava meio bravo, pregando, e eu falei uma coisa que eu vou falar para vocês também, mas hoje eu não estou bravo. Vocês estão vendo que eu estou alegre. Aleluia, a carequinha está até dando, quando a carequinha está brilhando, é porque quando você vê uns pontos pretos, assim, né? Aí eu falei assim: irmãos, e se Jesus não te der mais nada? E se Cristo não te der mais nada? Como assim? Você vai ficar com esse carro aí para sempre. Esse, o Corsinha 4 portas, o Palinho Unico, escada no teto. Meu Deus, esse aí para sempre. Esse vai ser o seu salário para sempre. E se eu não te der mais nada na medida da terra? Você vai voltar. Se eu disser hoje para você: a partir de hoje, esse é o seu carro para sempre, esse é o seu salário para sempre, é isso que você vai ficar, essa é a sua medida. Você volta no domingo que vem? Os irmãos ficaram olhando assim para mim: calma, pastor. Esse tipo é o testemunho de uma menina que pegou todas as economias que ela juntou para o noivado. Ela era noiva, hoje é casada, creio, não sei, mas acho que ela já casou. Mas ela pegou todas as economias e ela testemunhando: eu juntei tudo, economia, tudo que eu tinha nos anos guardado, e o Espírito me tomou de convicção, e eu peguei tudo que eu tinha economizado e guardado, e eu ofertei numa causa que o Senhor mandou. E o testemunho acaba aqui. Cara, isso mexeu comigo. Porque a gente fala: você ofertou, mas e aí? Não, o testemunho acabou aqui. Não, mas e aí? Você ganhou um apartamento lá no Alphaville? Ou você ganhou lá no Morumbi? Ou sei lá, uma casa no Guarujá? E aí? Mas e aí? Não, o testemunho acabou aqui. Quando vocês estão dispostos a ter verdadeiramente para falar um nível de renúncia que o Senhor está produzindo para que ela seja transformada, em detrimento de ter que gerar expectativa de receber alguma coisa em troca. É claro que ela recebeu, porque é bíblico: tudo que você planta, você colhe. Mas ela não precisou se preocupar com expressar aquilo que ela recebeu. O testemunho foi: eu estou disposto a dar quando Deus pede. Cara, isso é fenomenal, isso mexeu comigo. Será que você está disposto a dar quando Deus pede? Sem esperar nada. Sabe? A gente está sendo levado para um lugar, querido, da nossa renúncia. Uma vez eu vi isso: às vezes a mudança que você precisa está na renúncia que você não faz. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego obedecendo. Qual foi o preço da obediência deles? Fornalha. Quem aqui foi para a fornalha porque obedeceu? Eu acho isso fantástico. Eles obedeceram a Deus e foram parar numa fornalha por obedecer a Deus. Mas a palavra diz que Nabucodonosor disse: olha, eu joguei 3 na fornalha, estou vendo 4. E aquele que está com eles parece um Deus, tem um rosto de um Deus, tem um movimento de um Deus.
Sabe por quê? A mesma certeza que foi Deus que te pôs no fogo, é a mesma certeza que Ele está dentro do fogo com você. Sabe o que eu acho fantástico? Eles renunciaram. Fala comigo, renúncia. Preço da renúncia. Pagaram o preço da renúncia, foram para dentro de uma fornalha, mas o fogo não consumiu. E sabe o que aconteceu? Qual foi o preço da renúncia deles? Toda a sociedade tirou o olho da estátua e foi olhar o que estava acontecendo na fornalha. Estava todo mundo olhando para uma estátua e de repente 3 jovens renunciam por causa da vida de Deus. E agora toda uma sociedade olha e fala, tira os olhos da estátua e olha o que está acontecendo na fornalha. Escute o que eu vou te dizer. A sua renúncia atrai para Deus muito mais as pessoas que estão em volta de você do que as suas palavras. Tem um senhor chamado Mauro, lá de Curitiba, 60 anos de idade. E ele disse isso uma vez, eu nunca esqueci. Ele disse, nós somos como uma vela, que é colocada num lugar alto e queima e se diminui enquanto ilumina a casa. Eu disse, meu Deus, assim somos nós, a nossa renúncia, porque a vela se diminui enquanto ilumina. Amém? Às vezes você está se diminuindo, está renunciando, está entregando, mas não se esqueça que se é Cristo que está falando com você, você está produzindo luz em volta de você. Enquanto você renuncia, a casa está sendo clareada. Enquanto você a renuncia, você pode não estar vendo, mas tem gente do seu lado que você ama, que está comendo de Cristo. Agora, quando você murmura, quando você encontra a partida, não revela essa vida com alegria. Talvez você é amante dos estímulos, o inimigo da renúncia. Você não vai poder ser como uma vela que se diminui enquanto ilumina a casa. Seu marido, sua esposa, seus filhos, pessoas que você ama, que eles precisam, querido, é de ver você como uma chama viva que está ardendo verdadeiramente por causa da vida do Cristo. E não é só arder, o fogo não é arder é bom, mas o segredo é arder e iluminar. Tem gente que arde no domingo, mas não ilumina na segunda. Não é sobre arder, é sobre produzir luz. É sobre um fogo que a sarça queimava e não se consumia. Então o que me chama a atenção não é a sarça queimando, é que ela não se consome, cara, ela continua queimando. E Deus fala por meio dela. Meu Deus. Ela continua a queimar. E Deus fala por meio dela. Vou falar isso para alguém, tem alguma mulher aqui. Ela continua a queimar e Deus fala por meio dela. Ela só não parou de queimar enquanto ela continuava, ela não se consumia. E Deus falando pelo meio dela. E atraindo o libertador para uma construção para o povo. Meu Deus do céu. Nós precisamos de um posicionamento de maturidade. Amém? Então na igreja tem aqueles que ainda vivem o prazer da velha vida, mas tem aqueles que já não vivem mais o prazer da velha vida, mas só vivem o benefício da nova. Eu já não uso mais droga, não tenho mais sexo com outras fora do casamento, não faço errado, mas eu quero a cura, eu quero a bênção, eu quero isso. E só desfruta do benefício. Agora tem um terceiro tipo de gente que já não vive mais o prazer da vida velha. Já não desfruta só do benefício, desfruta do benefício da nova, mas não parou ali. Ele tem a responsabilidade do novo ser coletivo, que se chama Cristo, onde ele é a extensão dessa cabeça que está movendo a voz de Deus pela terra. Então quem é você hoje? Aquele que ainda está preso nos padrões desse mundo, como diz o texto? Ou será que você já não está mais preso, já renovou a sua mentalidade, mas parou por ali e não experimentou a vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita? Eu acho fantástica essa proposta de desenvolvimento na Bíblia. Provérbios 14, 18 diz: o resplandecer do justo é como a luz da aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais processo, até se tornar o dia perfeito. E vai dizer assim em 2 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, verso 18, está ali na palavra, vai dizer: agora nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor pelo Espírito. Um processo de maturidade. Nesse processo de maturidade, onde você vai experimentando o desenvolvimento da vontade do Senhor, você vai deixando de ser carga carregada e vai se tornando o ombro que carrega. Nesse processo, você vai deixando de ser competidor com as pessoas e você começa a ser cooperador.
Você começa a se alegrar com a vitória dos outros. O imaturo, ele não consegue celebrar quando alguém recebe conquistas do seu lado. Mas uma vida de maturidade, você se alegra com a alegria dos outros. Você aprende a perdoar. E mais do que perdoar, você sobe um nível, o nível de não se ofender, desnecessariamente. Pessoas maduras são sementes para uma construção coletiva. Gente humilde, sabe? Gente que você vê que a vontade do Senhor está crescendo dentro dela. Querido, Cristo não é uma vida que muda. Cristo não é uma palavra que muda, é uma palavra que cresce. Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo fala: eu sofro dor de parto até hoje, até que Cristo seja formado em vós. Sabe quando que a gente fica alegre? Não é quando a gente vê alguém se convertendo só. Mas há a festa no céu. Querido, Abraão não fez um banquete quando Isaac nasceu, mas ele fez um banquete quando Isaac desmamou. Eu acho isso fantástico quando eu vejo o Cristo crescendo na vida de alguém. Quando eu vejo alguém se entregando a Jesus, é alegria, cara. É maravilhoso. Poxa, chegando para o Senhor. Mas quando eu vejo ele crescendo, ele se tornando um marido, tornando uma esposa, alguém sólido. Quando eu vejo o envolvimento dele com as coisas do Senhor, a integridade. Amém. Porque uma nova natureza, você não vê mais as coisas do mesmo jeito. Não dá para conceber, Dani, crente que vê as coisas, mudou de vida, foi para a igreja, mas continua vendo as coisas do mesmo jeito. O relacionamento se torna diferente. Olha, eu antes de vir para o Senhor, eu era bagunceiro, banda de rock, droga, mulherada, né? E zoeira, aquelas coisas de sexo, de tudo, aquelas coisas. Só que eu conheci o Senhor. E eu tive uma relação de noivado 2 anos com a Débora. E eu só conheci ela sexualmente depois que a gente casou. Mas também já fiz 2 filhos em 1 ano e meio, logo em seguida. Né? Mas vou contar uma experiência para você. A primeira vez que eu comecei a conhecer ela, que eu peguei na mão dela, eu me emocionei. Eu chorei. A primeira vez que eu beijei a minha esposa no lábio, e eu vim de um mundo bagunceiro, de promiscuidade. Ela também, não igual eu, mas também era uma pessoa, né, do mundo assim. E quando a gente se beijou, ela chorou, cara. Eu falei: será que eu tô com bafo? Só que na verdade, sabe por quê? Porque é uma nova criação, escute, é uma mentalidade que foi renovada. E aí o que acontece? Eu comecei a ver o toque de uma mulher, um homem e uma mulher, de uma forma diferente. O jeito de ver relacionamento muda. Eu acredito na minha heresia particular, tá? Eu estou até avisando, né? Tem que avisar, né, Bruno? Tem que avisar antes, né? O Bruno me ensinou como é que funciona. Tem que avisar antes. Eu acredito que é como se eu tivesse ficado virgem de novo. Porque era tão puro, né? É tão puro aquilo. Porque o jeito de ver relacionamento mudou. Porque é uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Renove, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. E vamos experimentar agora. É um novo jeito de ver a vida. Agora, se você ainda tem os comportamentos, você precisa rever isso. O pior tipo de crente, Steve Lawson escreveu isso uma vez, é aquele que pensa que é santo, mas ainda não nasceu de novo. O segredo aqui é nova natureza. Não adianta você querer discipular alguém que não nasceu de novo. Tem gente que quer discipular. Você que é pastor e líder, não sei, qualquer um atua no ministério, ministerialmente na igreja local, assim, escute o que eu vou dizer para você. A tarefa de querer discipular quem ainda não nasceu de novo pode matar o ministro. Porque não há compatibilidade de natureza. Mas quando você nasce de novo, a operação do Cristo em você. E esse discipulado é dentro de uma nova criação, para estabelecimento de uma vida nova. Amém? Eu vou fechar aqui contando experiência. Até que hora que vai, Dani? Então, mas só eu concluir aqui. Tem muita coisa que a gente pode compartilhar, mas eu creio que a gente precisa orar também um pouco. Até nas coisas simples. Esses dias eu estava passando uma rua. Quando você tem uma nova mentalidade, você não aceita viver debaixo, ou fazer nada debaixo de um governo que não é de Cristo.
E não quer dizer que você fica perfeito. Eu erro demais. Você pensa num cara difícil, sou eu. Pergunto pra minha esposa. Perguntar pra ela, quem é o Fabrício? Ela fala, difícil. Mas no final ela fala assim, mas é um homem de Deus. Eu pago bem pra ela falar essas coisas. Mas assim, nós não somos perfeitos. Irrepreensível não é que não erra. Irrepreensível é um estilo de vida de arrependimento. Mas a gente não tolera viver nas práticas erradas. Esse dia eu estava passando numa rua, estava chovendo muito forte. E era uma rua estreita, sabe, uma rua bem estreita, assim, com os carros parados no meio da calçada, carro dos dois lados, não dava para passar direito, vidro embaçado, aquela coisa chovendo. E aí eu passei na lombada, escutei um barulho, tuque. E do lado tinha um carro parado, um ninho. E falei, nossa, escutei um barulho, mas eu senti que relou nada. Mas falei, será que eu peguei, será que eu encostei no carro? O carro estava parado na frente de uma casa. Era tarde, era noite, é difícil de parar ali. Falei, cara, estou com peso na consciência, estou achando que eu arranhei o carro do cara. Cara, eu podia ter ido embora ali, assim, acabou, não tinha nem nada. Parei o carro lá na frente, desci na chuva. Porque é nas coisas simples, cara, que a gente vê essa nova vida. Bati na casa dele, eu olhei na porta, não estava chovendo, estava vermelho, mas eu vi que tinha um raladinho, um negócio. Chamei o cara, falei, irmão, me desculpa o incômodo. É que eu passei aqui na lombada, sua casa é bem na frente, eu escutei um barulho. Eu achei que eu encostei no seu carro. Você pode dar uma olhada para mim? Aí ele olhou assim, não, fica tranquilo, isso aqui já estava, fui eu mesmo que ralei lá no coisa. Foi impressão sua, vai tranquilo. Menos mal, né? Olhei no meu, também não tinha nada e realmente não aconteceu nada. Mas é uma coisa tão boba, querido. Mas sabe o zelo por você não defraudar essa nova ordem de governo que está sobre você? Sabe o zelo para você representar Cristo? Querido, o nome de Jesus, por exemplo. O nome de Jesus é o que, querido? Em nome de Jesus é o que? É aquele que eu represento. Só que a gente usou o nome de Jesus para ser um abracadabra gospel. Tipo assim, é aquele abracadabra no fim da frase para a mágica acontecer, né? Eu quero que essa pessoa pare de me incomodar e pare de atormentar minha vida em nome de Jesus. Tipo, clean, abracadabra. Tá entendendo? A gente começou a pegar o nome de Jesus, que é algo que a gente representa, e começou a dizer como um amuleto de final de frase. Eu vou receber um momento desse ano em nome de Jesus, né? A mágica acontecer. Não, querido. O nome de Jesus significa eu o represento. O nome de Jesus significa eu estou fazendo em nome dele. Eu sou a representação dele. 2 Coríntios 5:20 diz, vós sois embaixadores da parte de Cristo. Então é uma nova criação, é um novo governo e é uma nova representação. Essa é a nossa vida no Senhor. Aleluia. E para isso a gente precisa crescer, experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E não mais nos conformar. O padrão desse mundo fala de quê? O padrão desse mundo fala de desejo da carne, prazer, desejo dos olhos, soberba da vida. Será que a gente ainda não está preso nesse molde? Será que a pregação que muitos esperam ainda é esse molde? Sabe, uma vez eu fui num evento e os irmãos estavam adorando uma canção cristocêntrica, só falava de Cristo, só exaltava Ele. As pessoas estavam olhando o celular, tomando cabelo, distraídas, andando para lá e para cá. Aí chamaram uma outra irmã, tá com a oportunidade que é a irmã e tal. Aí ela começou uma canção que eu não lembro qual, mas era: eu estou sofrendo muito, são tantas dores no meu coração, mas Deus vai me levantar, porque Ele vai me colocar em lugares altos, e todos verão que Ele é o meu Deus. E todo mundo... Sério, Deus fez eu abrir os olhos naquela hora para ver essa cena, só para pregar aqui para vocês hoje. Uma geração emocional que é capaz de cantar a vitória de Deus sobre os seus problemas, mas não consegue cantar um Deus independente de você. Que consegue só querer o seu prazer pessoal. Querido, cuidado, hein? O Espírito Santo levou Jesus para onde? Mateus 4. Para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o No mesmo contexto, o diabo levou Jesus para o pináculo. Olha, tem muita gente que gosta do pináculo.
Tem o evangelho do pináculo. Pináculo, o lugar mais alto do templo. O ponto culminante, o lugar dos top. Só que a gente não pode esquecer que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem levou o diabo para o pináculo, quem levou Jesus para o pináculo foi o diabo. Se você não entender pela maturidade da vida cristã, você corre o risco de chamar de deserto, de chamar de diabo os desertos que Deus te leva para te tratar. E de chamar de vida com Deus os diabos, os pináculos que o diabo apresenta. Será que você só está atrás do pináculo? Ou você é aquele que fala, Senhor, me leva, como diz a canção, me leva ao deserto para falar de amor. Oséias 2,14, eu levarei Jerusalém para o deserto e ali falarei ao coração. Deus continua lá levando aquele que Ele ama para os desertos. Só que se a gente tiver uma vida pautada só nos nossos desejos pessoais, nossos anseios individuais, nós vamos desprezar os desertos de Deus. Talvez você esteja vivendo o maior deserto da sua vida. Talvez você tenha pescado a noite inteira e não veio um peixe. Pior pesca de todas é a que você está vivendo agora. Só que logo em seguida Jesus entra no barco, dá uma direção, ordena as coisas e diz, volta lá. E eles jogaram a rede e foi a maior pesca de todas. Nunca tinha havido uma pesca como aquela. Então escute o que eu vou dizer agora. Às vezes, sua maior experiência com Deus pode vir logo depois da sua maior frustração. Talvez você está perto. Aleluia. Talvez você está no deserto que está te levando para o estágio que Deus quer daqui a pouco. É agora que Ele está forjando, te estruturando. Eu vou encerrar nesse ponto aqui. Eu sinto que tem alguém nessa manhã que chegou aqui, Senhor, esse retiro vai ser bênção na minha vida. Tira esse peso de mim. Eu vou dizer uma coisa, Deus não vai tirar o peso, Ele vai fortalecer seus ombros. Porque se Ele tirar o peso, vai ser um alívio, mas se Ele fortalecer os seus ombros, você estará pronto para a próxima etapa que Ele quer fazer na sua vida.